Boa noite. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa parte. Bom, pelo menos os integrantes que estão aqui conseguiram já entregar os seus TCCs, porque eu já vi no controle que a Margarete tinha feito aí na terça-feira, né? Então, já é um ponto positivo, né? Esse é um ponto legal. Até aproveitar para a gente poder estar falando, eu queria estar falando algumas coisinhas com vocês, antes da gente iniciar a aula. Agora, nesse momento, seguindo até o cronograma estabelecido pela coordenação e pela pró-reitoria da área de Ciências Sociais da universidade, nós temos aí um momento de revisão para a gente poder dar um passant em termos de informações aí para o pessoal no primeiro momento, né, até as 20h15, 20h30. E, paralelo a isso, depois a gente segue realmente com as informações do que é interessante para a galera, especialmente que já vai ter as datas de banca pré-estabelecidas aí pela coordenação. Até para quem, de repente, já está aí, já está aqui presente, a galera que vai chegar aí também, a professora Margarete vai estar organizando as datas de TCC, provavelmente a gente deve se reunir, eu não sei como ela vai preferir organizar isso, mas ela vai sinalizar para a gente aí a organização do calendário. O cronograma geralmente é organizado pela coordenação de curso e disposta para que vocês possam ter ciência dos horários e datas. E como esse ano, na verdade, até em detrimento das portarias do Ministério que vem acontecendo, né? Inclusive, anteontem, nós tivemos uma nova modificação aí da portaria que fala sobre a questão das aulas, né, do retorno das atividades. Então, o MEC deu uma extensão maior de prazo aí. Lógico que o discurso, até para que vocês saibam, é voltado justamente para evitar que fique sendo feita por várias vezes consecutivas a mesma portaria prorrogando as ações por mais de 30 dias. Mas a portaria do MEC diz que as aulas presenciais estão suspensas pelo sistema até dia 31 de dezembro. Né? Então, assim, a princípio, claro que é uma diretriz para poder economizar recurso aí de publicação, né? Ficar toda vez remitindo portaria a cada 30 dias, mas foi uma decisão do governo com relação a isso, até achei acertado, mas caso haja a possibilidade de um retorno antecipado, logicamente a portaria tem a sua revogação e cessa-se os efeitos da portaria vigente, né, e retomamos a nossa vida, né? Então, basicamente é isso. Gabi, parabéns pela sua plaquinha de YouTube, eu nem sabia que você já tinha essa plaquinha do seu YouTube já. Obrigada, eu ganhei ela no início do ano, quando eu atingi 100 mil inscritos. Eu nem sabia. Eu falei assim, aí eu tô vendo você pela foto, então quer dizer, aí a gente ficou, agora que eu vi. Bom, também geralmente, e também logicamente é bom a gente poder estar falando também, porque de repente agora, até um momento que a turma de repente seria bom, né, especialmente os ausentes estarem aí participando, porque eu queria estar aproveitando algumas coisinhas, mas também vão ser úteis para vocês de qualquer maneira, tá? Então, assim, independente de qualquer coisa, até para efeito de revisão do material de vocês que vocês postaram, porque a gente sempre acaba deixando alguma coisa para o final, né, na correria. Então, é legal a gente poder estar falando sobre isso e, de repente, estar dando uma repassada, tá? E aí eu queria até aproveitar para a galera que já concluiu aí o TCC, né, nesse momento, eu até queria depois agradecer, né, a vocês aí pela participação nesse período, pela participação e pela parceria aí. Muitos de vocês a gente teve um contato bem próximo, alguns nem tanto, né? Mas assim, eu acho que na medida do possível a gente conseguiu alcançar o objetivo até onde a gente entende de um grupo de 25 alunos, né? A gente tem aí 19 trabalhos entregues. Então, isso aí já é um ponto super favorável para a gente poder entender que houve, pelo menos, um foco por parte de vocês, enquanto alunos,
também um apoio do orientador de alguma forma, e eu aqui que humildemente, de alguma forma, pude estar contribuindo com as atividades de vocês ao longo do tempo, mesmo não sendo eu a figura representativa do processo de orientação, e sim um elo de ponte aí entre vocês e os orientadores em alguns momentos que a gente foi atravessando aí ao longo do tempo. Então, é claro que a gente tem que reconhecer também aí os pontos que vocês tiveram aí nisso aí, eu achei muito legal. E eu quero depois, num segundo momento, né, a partir da aula de segundo horário, falar especificamente sobre características da apresentação, especialmente considerando que a gente vai estar trabalhando num ambiente 100% remoto, né? Então, as bancas, dessa vez, vão acontecer de modo online, né? Então, vai ser o mesmo critério de apresentação, mas eu quero que vocês conheçam e façam uso de algumas dessas ferramentas. Mas, antes, e a gente começando aqui, na verdade, até o conceito de revisão, né? Eu queria falar uma coisa para vocês e para todo mundo, né? Que foi uma das coisas primárias que nós conversamos quando nós fizemos o trabalho, e que agora é a hora da gente poder estar falando sobre essa atividade que, na verdade, alguns dos trabalhos de vocês vão ter que ter algumas revisões, especialmente no aspecto dos resumos, tá? É claro que a gente não deixou isso de uma maneira... não é que tenha passado, né? A gente deixou porque, às vezes, de repente, a pessoa ficou muito atropelada e ela preferiu, logicamente, dar foco ao cuidado das referências, ao cuidado com a formatação, e deixou realmente o resumo para os últimos 48 do segundo tempo e não coube fazer uma revisão. Mas, então, eu queria estar trazendo aí para vocês essas informações que eu falei. O resumo é, na verdade, um extrato, um pequeno extrato do que consiste o trabalho de vocês todos. Então, assim, na verdade, quando a gente faz um resumo, ele tem que ter todos os elementos que concatenem a atividade de vocês que vocês propuseram. Como vocês fazem um TCC com uma característica de plano de negócios, o que falta basicamente no trabalho de vocês, que vocês não vão encontrar certamente na composição inicial, são os resultados que vocês encontraram e obtiveram, seja a figura do indicador econômico, a TIR, VPL, Payback, né? E algum outro indicador, né? Os resultados também, os resultados financeiros obtidos dentro da concepção do projeto, enfim. Então, acho que agora é hora de vocês pegarem e falarem, e eu falar um pouquinho sobre isso. Então, para isso, né, e para quem não tem contato, eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês conhecerem do que eu estou falando, para vocês entenderem um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela aqui. Professor, o senhor está mudo. Eu me mutei. Verdade. Obrigado, Marcos. Eu vi, agora voltei. É porque eu cliquei aqui ele subiu a telinha para mim, o menu, ele ficou suspenso, eu cliquei no mute aqui, desculpe. Bom, agora vocês estão vendo aí a tela, né? O que acontece? Sim, sim. Essa informação aqui, essa NBR, essa norma técnica, tá? Ela é um elemento que compõe para vocês entenderem o que tem que ter um resumo. Então, basicamente, ela estabelece os requisitos para a redação e apresentação dos resumos. E o que a gente precisa estar fazendo, né? Isso aqui é o resumo informativo, tá? E aí, qual é a ideia dele? É ser uma apresentação concisa do que vocês vão estar falando no projeto de vocês. Então,
vocês vão apresentar a ideia do projeto, né? Trazer as finalidades desse projeto, em que consiste o trabalho de vocês. O presente trabalho consiste em uma elaboração de um plano de negócios que visa atuar no segmento de serviço, atendendo a tal atividade. Um exemplo, tá? Para tanto, desenvolver-se uma pesquisa bibliográfica para poder fixar os conteúdos teóricos, os elementos teóricos que ancoram ou apoiam ou dão suporte à proposta de negócio desenvolvida, seguido da elaboração de um sumário, de um plano de negócios, devidamente estruturado dentro de suas etapas e, logicamente, apresentando os seguintes resultados. Porque até então, essas conclusões aqui, no caso especificamente, os resultados e conclusões, ou as considerações que vocês tinham, vocês não tinham isso antes, e eu falei isso lá na nossa primeira aula. Então, todo mundo queria fazer o resumo, começar pelo resumo. Eu falei, gente, não dá para começar pelo resumo, sendo que vocês não têm esse elemento, né? E aí, agora é a hora de quem, depois, quando passar, fazer uma revisão desse elemento do resumo, que é um ponto importante, tá? O resumo pode ter aí, no caso, para vocês poderem estar trabalhando, ó, de 100 a 500 palavras, tá? Então, não são caracteres, são palavras, tá? E seguidos por palavras-chave. Então, aqui está escrito aqui, ó, as palavras-chave devem figurar abaixo do resumo antecedido da expressão. Palavra-chave, 2 pontos, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Pode ser ponto, tem alguns autores ou algumas pessoas ou algumas instituições dentro dos seus manuais que adotam ponto e vírgula, tá? Então, só para que vocês possam e colocam, logicamente, o ponto no final, né? Então, se você tem 4 palavras-chave, a primeira ponto e vírgula, a segunda ponto e vírgula, a terceira ponto e vírgula, a última ponto. Acabou. Então, aí vocês têm esse elemento aí que vai justificar e vai ancorar a ideia do trabalho de vocês. E aí, por que eu estou falando isso agora, nesse momento, para vocês poderem fazer essa revisão quando vocês passarem pela entrega pós-banca, né? Porque é um elemento que, em alguns, ficou incompleta a informação. Então, é legal dar uma repassada e fazer uma passada de olhos aí e dar uma corrigida nesse aspecto, tá? Quanto à questão de referenciação, a faculdade, a universidade, ela tem um manual dela, que vocês têm, um manual utilizado para poder fazer a elaboração do plano de negócios. Já existe essa ferramenta, já tem disponível esse ferramental para vocês, tá? Ela é pautada nessa normazinha aqui que vocês vão ver aqui, que eu vou tirar aqui só a minha marcação do meu webcam, que é essa aqui, ó. A ABNT 6023. Às vezes, sei lá, de repente vocês quiseram falar sobre encontrar uma referência legal assistindo um vídeo e querem referenciar esse vídeo da onde vocês tiraram essa ideia. E às vezes lá no manual de vocês pode não ter, tá? Então aqui, essa norma especificamente, ela referencia todos os tipos de trabalhos que podem ser citados, tá? Então, aqui, ó, ele vem monografia no todo no meio eletrônico, parte da monografia, parte do meio eletrônico, correspondência disponível em meio eletrônico, publicação periódica, coleção pública periódica em meio eletrônico, parte de coleção pública de publicação periódica, fascículos, suplementos e outros, artigo, seção ou matéria publicada de publicação periódica, enfim, evento no todo em monografia, em publicação, no meio eletrônico, parte do evento, e ele vai abrindo, olha. Então, quando vocês olham, se vocês falarem assim, mas aí, como é que eu fico vendo aqui, ó? Normalmente, quando vocês passam a norma, se vocês tiverem dúvida com relação a isso, tá? Se vocês rolarem a página, o que ele faz aqui, ó? Ele traz essa informação, vai passando várias informações com relação ao que tem que ter, como é que deve ser feito, tipo de referência. Aí, tá vendo? Ele começa a citar os tipos de exemplo e o formato que ela exige, tá? Então, tá aqui, ó. Então, se vocês tiverem dúvidas, basicamente vocês olharem essas informações que estão aqui
para vocês poderem estar fazendo a consulta sem grandes problemas. Não é nada penoso com relação a isso. Ah, porque às vezes, sei lá, por que você está falando isso? Porque não tem no manual da faculdade? Não, na universidade não tem. Tem no manual, se não todas, a grande parte. Mas caso a gente não encontre, ou de repente você fala assim, caramba, como é que eu referencio isso lá na minha... Como é que eu coloco isso na minha referência bibliográfica? Tá aí. Se vocês não encontrarem, vocês vão ter um local para vocês poderem estar tendo esse acesso, essa disponibilidade de informações aí para poder estar organizando, tá? Então, ele vai... lógico que não é para vocês lerem a norma, né? Isso não é um objetivo, muito pelo contrário. Mas a proposta, logicamente, é que vocês possam estar fazendo uma consulta aí, na verdade, uma visualização com relação a isso, tá? E aí eu acho legal, só para vocês poderem estar vendo como se formata essa ideia do trabalho. Tem vários tipos de documentos, gente, e tudo, ou a grande maioria, é permissível, tá? Então, assim, vocês têm muitas informações que vocês podem estar aproveitando. Acredito que não, porque a gente... Eu queria também estar sinalizando para vocês que houve uma dissonância aí com relação à questão do formato da capa do trabalho, tá? Alguns colocaram endereço para a reitoria, outros não puseram endereço para a reitoria. Isso é uma dica só para vocês poderem estar uma dúvida, tá? Quando eu deixei lá na trilha, eu deixei um modelo de pré-textual exatamente como esse aqui, tá? Que foi até, inclusive, se vocês virem aqui, ó, é exatamente o modelo 100.250, que é a minha matrícula na universidade, pré-textual modelo. Então, se vocês verem, tá aqui, ó, todo bonitinho, pré-textual, exatamente tal como eu havia colocado lá. No caso aqui, com a orientação da pessoa que vai ficar responsável, esse título aqui, esse trabalho aqui, é a orientação, logicamente, não são todas as orientações da professora Margarete, o seu respectivo orientador com a sua respectiva titulação. Então, se o seu professor é um doutor, a figura é um DR, se no caso são mestres, é ME, que é a sigla para professores mestres, ok? Então, folha de aprovação. Quando vocês fizerem a banca de TCC de vocês estiverem montada a banca, vocês vão ver que a banca já vai ter, vocês vão saber quem vai compor. Então, o primeiro professor é o orientador que vai assinar, tem um primeiro professor avaliador e um segundo professor avaliador. Ponto. E aí, eles que vão assinar depois esse documento quando eles forem para a biblioteca. Referente à questão da informação técnica a respeito de acervo, né, de tombamento no acervo da biblioteca, a professora a professora Margarete passou as orientações para vocês no grupo, então aquilo ali não tem mistério, é só seguir aquela informação que está ali e a vida segue e fica tudo bonitinho. Tá? É lógico que, partindo desses elementos pré-textuais, a gente tem aí agradecimentos, epígrafe, que é um pensamento, o resumo do trabalho, o abstract, que é a palavra em inglês, e a relação, lista de quadros, tabelas, imagens, gráficos e por aí vai. Então, tudo isso tem que estar listado dentro do trabalho de vocês, do corpo de trabalho de vocês. Isso são elementos chamados elementos pré-textuais, ok? Só para a gente poder estar analisando isso aí para vocês e vocês poderem estar fazendo esse trabalho aí, essas observações, fazendo esses ajustes. Bom, inclusive aqui eu já tinha deixado até pronto já com uma tabelinha, marcando ponto, qualquer coisa, se a pessoa tivesse que adicionar mais figuras, né? Era só fazer a adição da informação pulando a tabela lá, espaçando a tabela. E o sumário do trabalho do TCC. Sumário do TCC é diferente do sumário executivo, ok? O sumário executivo é a estruturação lá do seu trabalho e aqui é o sumário do trabalho que vem desde a introdução até as suas considerações finais. E aí, aqui encerra. Isso aí foram os elementos que nós fizemos, deixamos disponíveis para vocês. Tá? Então, acho que é só para a gente poder repassar e a galera que ainda está fazendo o trabalho, lembrar que essas informações estão disponíveis na trilha de aprendizagem, tá? Onde vocês vão poder estar fazendo essa consulta, fazer essas verificações, essas checagens sem grandes problemas.
Tá? Então, tá lá na trilha, desde a trilha do primeiro bimestre, está toda informada lá, só para que vocês possam estar visualizando isso aí. E é legal, logicamente, a gente aproveitar essa esteira para poder falar um pouquinho também da figura dos indicadores econômicos. Aí eu quero entrar nessa seara, porque muitos tiveram dificuldades com relação a essa parte, né? Alguns, né, que vieram me procurar e tudo mais, a gente não teve muito problema aí com a grande maioria do grupo, tá? Porque, lógico, o grupo veio procurando, veio estando juntos e tudo mais. Agora, alguns realmente encontraram mais dificuldades, porque, na verdade, quando chega a parte financeira, é um momento onde vocês levantam as informações do projeto de vocês. E, às vezes, na verdade, até falando sobre isso propriamente dito, eu vou compartilhar mais uma tela aqui. Como a gente estava sem a figura do uso do Make Money, né, e talvez pudesse surtir essa dificuldade, eu criei uma planilhinha para vocês poderem estar entendendo como a gente faria esse projeto, né, e como a gente poderia fazer, vocês poderiam encontrar, especialmente os indicadores do payback, o simples e o descontado, o índice de lucratividade, caso vocês quisessem adotar, que pode colocar, não vejo problema nenhum, VPL e a TIR, tá? Então, a gente colocou isso aí só para vocês poderem estar entendendo. Quando a gente montou isso lá, a gente falou muito da figura do investimento inicial, né? Que seria a ideia de tudo que vocês estão investindo em termos de capital, para poder saber o payback se pauta exatamente nessa figura do investimento inicial, onde você faz o levantamento de recurso, estoque inicial, no caso, capital de giro ou a necessidade de capital de giro. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a figura do capital de giro, porque eu percebi, na verdade, uma grande dificuldade por parte do grupo, tá? Em estabelecer um parâmetro para o capital de giro. Tá? Eu vi, a pessoa falou, mas como é que eu vou saber o capital de giro que eu preciso? Bom, considerando que vocês têm um negócio e aí vocês têm essa ferramenta, né? E ele é um negócio novo, né? Vamos pensar que vocês hoje empreenderam, começaram a desenvolver esse projeto. Beleza, até aí tranquilo. A partir daí que vocês desenvolveram esse projeto, e vocês falaram assim, tudo bem, eu gastei isso aqui tudo, esse recurso é o recurso que eu tenho, e agora eu tenho que pegar e fazer um investimento, eu preciso saber quanto eu vou precisar de capital de giro, porque eu tenho despesas para poder pagar. No momento que você constitui a empresa, automaticamente vocês têm despesas e isso tem que ser garantido, né, para vocês ao longo do tempo, né, pelo menos durante um certo período de tempo. Tá? Qual é a lógica disso? Né, e falar sobre isso? Porque é para vocês, não é para você ser econômico na necessidade de capital de giro para vocês deixarem na empresa, e sim serem razoáveis, serem lógicos na ideia de vocês. Dependendo do serviço, né, a atividade não é online, não acontece naquele momento. Não é uma troca de serviço papum. Me dá o dinheiro aqui que eu vou pegar e vou pagar a você o recurso disponível. Né? Em algum momento, eu vou dar um stop no compartilhamento, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Em algum momento, vocês vão ter despesas como pessoal, água, luz, telefone, essas despesas elas vão existir. Então, o que se espera, né, quando você faz um levantamento de necessidade de capital de giro? Né? É justamente vocês terem a figura de um projeto e de um investimento, né, que garanta um recurso, que garanta durante um determinado período de tempo os recursos à atividade de vocês. Então, é importante, vamos pensar assim, de repente, durante um período de 3 meses, né, que vocês tenham um recurso disponível para sanar essas despesas. Isso aí seria o seu capital de giro inicial. Tá? Então, ele é somado à ideia do investimento inicial por esse fato e por esse processo. Mas aí eu não fiz isso, eu coloquei necessidade de capital de giro de maneira aleatória. Então, acho que é um momento para vocês poderem considerar, no momento futuro, especialmente dependendo conforme for do desenvolvimento da banca, o andamento da banca, o professor poder vocês fazerem esse apontamento e, quiçá, depois
fazer os ajustes dentro do trabalho. Até porque esse ano, normalmente a gente recebe as cópias impressas. Esse ano nós vamos receber as cópias digitais, né? Então, a responsabilidade de vocês, especialmente nesse momento de defesa do trabalho, é que vocês estejam com a versão impressa do trabalho de vocês. Porque aí o professor vai estar avaliando o trabalho e ele vai estar dando feedback e você já vai anotando o que tem que ser feito. Tá? Então, assim, para vocês já poderem proceder às correções necessárias dentro da atividade. Então, assim, eu acho que é legal a gente sinalizar isso, porque é um elemento importante para vocês dentro da figura do projeto. Tá? Eu acho que é importante nesse momento pós-defesa, né? Então, é legal vocês ponderarem sobre essa questão e já deixarem à mão uma versão impressa do trabalho de vocês, para que quando o orientador, os avaliadores, né, eles falarem, eles já tenham uma informação com relação a essa questão. Vocês já tenham como estar tomando nota disso. E por que eu estou falando para vocês anotarem na monografia? Monografia. O formato é monográfico mesmo. Por que eu estou falando para vocês anotarem na monografia? Porque se vocês anotarem papelzinho, assim como esse aqui, por exemplo, o que vai acontecer daqui a pouco? Vocês vão jogar isso aqui fora, né? Ou então vocês não vão saber onde está. Tem que corrigir. Porque anotar aleatoriamente, vocês não vão saber onde vocês vão ter para corrigir. Então, imprimam uma cópia do material de vocês. A gente já vai receber isso online. Nós não vamos imprimir, porque nós podemos fazer os apontamentos aqui remotamente, sem grandes problemas, sem confusão nenhuma, para mim, inclusive. Eu até prefiro fazer correção online do que em documento online do que em documento físico. Então, é importante que vocês tenham aí em mente essas questões. Tá? Quem ainda não fez a entrega do trabalho, porque eu sei que foram poucos, mas tem prazos para entregar, né? É importante que vocês agora se atentem, né, a esses momentos e já aproveitem para, quando terminarem, lembrar de fazer exatamente seguir esse mesmo conselho. Tá? Então, a quem entrou um pouquinho depois, eu falei um pouquinho sobre as regras de elaboração de resumos, tá? Algumas dicas, que agora a galera que já terminou tem todos os dados que completam ou complementam a informação acerca da elaboração de resumos. E, por outro lado, né, quem ainda não terminou já tem uma ideia do que pode estar fazendo nesse sentido. Tá? E, logicamente, implica revisões aí por parte de todos. Quanto à questão das referências, e aí até eu vou falar, deixei a norma da BNT 6023, depois eu vou compartilhar na trilha para vocês, mas eu queria deixar uma informação para vocês que, assim, de repente vocês têm um manual de trabalho acadêmico do TCC da faculdade, da universidade. Porém, vocês têm a necessidade, de repente, alguma fonte de referência que vocês encontraram não está listada lá de como deve ser citado. Essa norma 6023 ela é mais completa, claro, e em caso de dúvidas, em caso de dúvidas, basta vocês consultarem essa norma para poder checar. Quem chegou depois, até vou aproveitar, vou compartilhar novamente a tela, tá? Só para a gente tá ficando certinho aqui, claro. E muito bem, aqui. Tá aqui, ó. É isso que eu estou falando aqui. A norma vem, ela já está impressa, a norma 6023, tá? Inclusive, ela é uma cópia que diz que é exclusiva do tal do Marcos dos Reis Batista, eu não sei quem é ele. Mas tem o CPF dele aqui, se vocês quiserem constar onde ele mora, onde ele reside, alguma coisa assim. Mas eu vou usar a cópia dele que ele está usando, que é para uso exclusivo, tá? Porque ele colocou na rede, então teoricamente é gratuito, né? Se está disponível em downloads, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Então, está na rede, a gente pode fazer a consulta, o bom uso dela, né? Como é para uso benéfico, então aproveitemos. Bom, e aí o que acontece? Se vocês tiverem dúvidas, aqui, ó, no sumáriozinho, tá? Vou subir novamente o sumário. Ele tem todas as informações e as páginas aonde vocês encontram a citação, né? Como você deve citar algum tipo de documento que vocês, porventura, precisarem fazer uso ou lançar mão disso aí no trabalho de vocês.
Então, é legal vocês avaliarem e entenderem essa questão, porque às vezes você fala, professor, mas eu estou com muita dificuldade de poder estar fazendo isso, porque eu não sei fazer. Então, o manual tem essa informação, né, que a gente já tinha deixado, mas, somado a isso, nós temos essa figura da ABNT 623. E, logicamente, aproveitando o embalo, já que vocês estão nessa esteira, nessa pegada da finalização, né, da revisão agora no futuro, e a galera, outro momento, na finalização, né, lembrar a vocês que é necessário que vocês ponderem, logicamente, que tudo que vocês listarem de referências nos trabalhos de vocês, as citações que vocês fizerem no corpo teórico do trabalho de vocês e no plano de negócios, ela deve estar devidamente listada nas referências. Então, o que está lá em cima tem que estar lá embaixo. Eu repeti a referência. Não precisa repetir a referência. Existem regras, inclusive quando você tem situações iguais, né, do mesmo local, porém em páginas diferentes, em momentos diferentes. Então, vocês podem estar fazendo uso dessa informação que também vai estar disponível aí para vocês. E aí, quanto à questão da TIR e VPL, né, eu vou agora voltar aí, a gente poder retomar nosso raciocínio. O que eu fiz aqui, na verdade? A gente tinha um exemplo aí, né? Vou lembrar, falei sobre a questão do investimento inicial, e aí eu vou dizer a vocês que o projeto que vocês estão desenvolvendo, ele propõe, né, um fluxo de caixa ao longo do tempo em 12 meses. No caso aqui, o projeto está em 12 meses, tá? E esses são aqui os fluxos de caixa mensais estabelecidos, tá? Ok? Aqui abaixo, logicamente, ele é uma sequência, é o valor inicial do investimento menos o fluxo de caixa que vai gerando o resultado aqui, ok? Então, só para vocês entenderem, onde está esse amarelinho aqui é o ponto de disrupção, ou seja, é onde o que até então eu investi, agora eu recebo como eu começo a receber. Então, a partir do 9º mês, no caso aqui, a gente tem aí já uma cobertura, né, do que a gente está recebendo. E, na verdade, 8 meses e alguns dias no meio aí, porque ficou menos 2.700 no mês 8 e depois ficou 4.300 positivo. Então, 8 meses e uns quebradinho aí que começa que o retorno, na verdade, o payback, né, ele retorna aí para o controle de vocês. No caso da TIR e da VPL, ela tem uma situação muito específica. E aí eu utilizei a fórmula do payback descontado para a gente poder estar encontrando a ideia do VPL. Da mesma forma que eu fiz o valor anterior, tá? Aqui, ó, só para vocês poderem estar vendo, tá? O meu fluxo de caixa, e aí aqui ele faz uma coisa chamada fluxo de caixa descontado, tá? Ele considera a taxa de atratividade que eu coloquei, e aí se vocês olharem aqui na fórmula aqui, provavelmente eu devo ter, ó, eu bloqueei a célula onde está a taxa mínima de 2%, e ela vai se repetir ao longo de todas as linhas no caso, ao longo de todas as colunas que eu fizer o trabalho aqui. Mas qual é que é a ideia disso, na verdade? Aqui eu tenho um fluxo de caixa de 5.000. Aqui eu tenho um fluxo de caixa descontado. E aí, depois, a gente tem essa informação aqui para vocês poderem estar visualizando. Poder estar visualizando aí como funciona. A ideia básica disso aqui tudo é chegar a um valor de caixa descontado, que é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um valor acumulado aqui de retorno de caixa, tá? E aí o VPL disso aqui. Então, Camila, eu vou abrir o seu microfone. Abre o microfone me diz o que você não está entendendo. Estou vendo aqui uma dúvida da Camila no chat. Abre seu microfone e me fala. Boa noite, professor. É que eu entrei agora há pouco, eu não entendi. Esse que você está passando é para que isso daí? Eu estou fazendo a revisão da turma, porque a gente discutiu isso na aula há um tempo atrás, lembra? Sobre essa questão de caixa.
eu estou fazendo um encontro de revisão da turma agora, para depois a gente entrar na aula efetivamente com relação ao conteúdo mesmo que nós vamos trabalhar, que é informação referente à execução das apresentações, umas dicas aí que a gente vai estar batendo um papo aí com vocês no segundo momento, entendeu? Ah, tá. Depois do intervalo? Sim, senhora. Então eu posso sair e voltar depois? Pode, sem problema. Sem problema. Então tá bom, então. Obrigada. A gente pode estar repassando que, de repente, se você quiser, porque, na verdade, a gente só está repassando as informações que a gente já tinha dado em aula. Vocês aproveitaram isso, fizeram isso depois lá no Make Money, enfim, no programa de Sebrae 3.0, enfim. Como a gente não tinha, lembra que a gente estava sem esse recurso, criei essa planilha aqui, tá? Então, gente... Beleza. Beleza? Ótimo. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma informação aí para deixar para vocês claro essa notificação. O VPL, na verdade, o que ele consiste? Ele traz todo o valor que a gente tem gerado do fluxo de caixa ao longo do tempo à data zero, tá? Ou seja, ele traz para o tempo aqui. Ele traz aqui para esse tempo, ó. Esse momento aqui onde iniciou, no momento zero, onde eu injetei o meu capital, tá? Então, qual é o grande lance? Eu vou descontar, descapitalizar todo o meu recurso ao longo do tempo do fluxo de caixa que eu tenho. Então, se vocês olharem aqui, a fórmula do payback é exatamente essa aqui. Está aqui, ó. Deixei já a formulazinha. E eu só apliquei a fórmula aqui dentro de cada uma dessas colunas. Na verdade, aqui FCD, tá? Que é o fluxo de caixa descontado. Quando a gente faz esse levantamento, automaticamente a gente chega aqui ao VPL. Tá? O VPL, ele indica a figura no caso, dentro de um período aqui, que ele fez até eu fiz algumas projeções aqui, mas eu vou trabalhar só com a projeção mensal, tá? Quando a gente fez essa avaliação aqui na aula, que é o que interessa pra gente, a gente encontrou um VPL positivo aí de 13.514,19, tá? Então, teoricamente, esse projeto ele é viável economicamente. O manual, na verdade, o projeto, o Make Money, tá? E até no caso, o Sebrae 3.0, ele não calcula VPL. Então, quem utilizou essa ferramenta, só um minutinho, gente, por favor, que o alarme do meu carro disparou ali. Espera só um instantinho, vou dar uma pausa aqui na gravação. Só um minutinho. Vou dar uma pausazinha aqui, porque agora que ele está gritando aqui, senão a gente não vai conseguir ficar falando aqui na aula. Um instante. Bom, acho que voltei a gravação aqui, né? Só verificar aqui na imagem aqui. Pronto, voltei. Desculpe, gente, é porque acabei tendo que... Meu carro tá doido lá. E aí ele tá apitando lá loucamente, não sei o que aconteceu. E o carro, não sei, eu troquei o carro, então não sei o que tá dando. Depois tem que mexer nele lá. Depois, desculpa. Bom, enfim. Vocês estão me ouvindo aí perfeitamente de novo? Só me dá um okzinho aí, só para eu poder estar vendo a galera aí. Manda uma mãozinha aí, dá um ok, só para saber se a galera está me ouvindo. Ótimo. Beleza, né? Show de bola. Tá? Então, o que acontece? Os trabalhos de vocês, gente, na verdade, quando a gente utilizou a ferramenta do Sebrae 3.0, ele não tem essa ferramenta da viabilidade. Tá? Então, isso automaticamente implica, né, que a gente tenha que fazer uma testagem. Tá? E aí, por isso que eu coloquei essa planilha, criei essa planilha para vocês poderem estar desenvolvendo ela no tempo. Quem usou o Make Money vai ter essa vantagem porque ele já calcula o VPL, tá? Automaticamente no momento que você vai alimentando o sistema com as informações técnicas lá. Então, como a grande maioria, né, 100% do grupo que já entregou os trabalhos já encontraram, utilizaram o Make Money, eu acho que um ou outro utilizou só o Sebrae porque teve mais dificuldade, mas iniciou com o Sebrae e depois migrou para ele, na verdade não vai ter grande problema, tá? Mas é importante vocês entenderem, né, o que a gente faz aqui no trabalho, né, e também explicar o conceito do que vem a ser a TIR, especialmente o VPL, e a TIR no projeto, tá? A TIR, na verdade, é um elemento, é uma taxa, né, que ela é calculada de maneira, teoricamente, na medida de tentativa e erro,
não é o caso aqui, a gente usa aqui uma ferramenta atingir meta, né? A gente cria aqui, até deixei escrito aqui, ó, verificar menu dados, tá? Quando vocês quiserem. Vocês vêm aqui, testes de hipóteses, atingir meta. Ok? Depois eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Mas a TIR, na verdade, em tese, ela vai zerar a VPL. Ou seja, para que a minha taxa, para que esse valor aqui seja igual a zero, qual é a taxa mínima que eu tenho que ter aqui para esse investimento ser viável? Tá? Então, essa é a ideia de trazer a TIR. Então, quando ela zera o VPL, a TIR vai te dar um retorno. Essa seria a taxa interna do retorno do projeto. Ok? Bom, dado exposto, né, e aí o que vocês estabeleceram? Vocês colocaram lá no projeto de vocês que o projeto de vocês tem uma taxa de retorno de 20%. Ok, beleza. E aí vocês puseram lá uma taxa mínima de atratividade, como aqui eu coloquei, né, de 30%. E a TIR de vocês deu um valor inferior a esse projeto, tá? A essa taxa mínima de atratividade. Vocês têm que avaliar isso, porque, em tese, a taxa mínima de atratividade ela não tem uma ciência. Ela é um conjunto de informações técnicas que vocês se pautam dentro do trabalho para que vocês possam saber, seria algo como o retorno mínimo requerido que vocês teriam dentro do projeto. Então, é importante vocês entenderem qual é o contexto, na verdade, da escolha da taxa mínima de atratividade. Alguns orientadores sugerem que se coloque 30%, tá, como uma taxa fixa. Eu não deixei isso engessado, tá? Eu deixei que vocês fizessem os levantamentos, tá? Ficasse livre, se o orientador concordasse também, sem problema nenhum. Para que vocês pudessem encontrar uma taxa mínima de atratividade mais realística possível dentro do tipo de negócio que vocês estão procurando, porque, logicamente, isso varia de negócio para negócio. O José encontrou uma taxa, a Gabriela encontrou outra, a Caíne encontrou outra. Cada um vai encontrar uma taxa mínima de atratividade, caso, né, para o seu segmento, para o seu tipo de atividade. Então, acho que é interessante a gente considerar isso. Lógico que a TIR de vocês, qual é o conceito, né? Quando você tem uma TIR superior, na verdade, à sua taxa mínima de atratividade, entende-se que seu projeto é totalmente viável. Tá? Então, é legal ter esse visu aí para vocês poderem estar avaliando isso. E, claro, evidente, né, vocês não vão encontrar uma TIR com um VPL devidamente numérico aqui. No caso, ele zera o seu VPL. Tá? Então, só para deixar claro. Quando você encontra essa taxa de 6%, ela zera o seu VPL. Para mim aqui, esse projeto, pelo menos nessa proposição como está feito aqui, ele é totalmente viável. Tá? Ele é totalmente viável, porque ele tem uma TIR superior à minha taxa mínima de atratividade e o meu VPL é positivo. Então, assim, eu tenho situações que permitem e me favorecem que eu possa estar fazendo e, logicamente, considerar isso aí como uma ferramenta importante para a tomada de decisão no momento que eu estabeleci os custos do meu projeto. Um outro ponto importante que a gente falou ao longo da aula, né, e eu deixei claro isso aí num material que a gente montou, a gente teve até que fazer uma planilhinha aí, porque a Mônica, então, a Mônica e mais alguns aí, que eu não me lembro mais quem, eu briguei com um monte de gente para poder ver esse negócio da questão do imposto, né? Porque todo mundo, quando não é MEI, né, que é o caso de um ou outro aqui, você tem a figura do imposto, da tributação simples. E aí eu expliquei, logicamente, que o simples, a apuração do cálculo baseado na modalidade de simples, né, no sistema, no regime tributário simples, ele não é mais tão simples como era antigamente, né? Houve uma mudança nas tabelas e aí, especificamente para a atividade de serviços, ela se divide entre 2 anexos, né? São 5 anexos no total. Um é para o comércio, outro para a indústria e outro para, não me lembro agora o outro para qual é, e os outros 2 anexos integram a figura de serviço. Tá? E aí, essa figura de serviço, o que varia é o tal do fator R, que é o uso, o pagamento do Prolabore e folha, onde você vai fazer uma divisão. Aonde você encontra essa informação, né? E o enquadramento da sua informação é o faturamento que vocês têm com relação a essa questão. Então, só para a gente poder lembrar que eu até passei para a Caíne essa informação e passei para algumas outras pessoas também, passei para, conforme a gente foi conversando sobre essa questão, né?
O fator R, na verdade, ele só vai dizer para você em qual alíquota, ou em qual anexo o faturamento de vocês vai estar enquadrado. Porque o regime tributário simples tem várias faixas de percentuais, tá? Só para a gente poder explicar, até eu bati uma foto para ela aqui, né? O cálculo é feito, na verdade, com base na razão dos últimos pagamentos, assim como a receita bruta total. Ela é apurada considerando os últimos 12 meses, sempre os últimos 12 meses, tá? E vocês vão considerar, para efeito de cálculo de receita bruta total, o faturamento total que vocês tiveram, né? Que vocês estão apurando para frente, né? Adiante, vocês vão considerar ele como se fosse a receita bruta total dos últimos 12 meses anteriores, tá? Então, normalmente, a orientação que eu dei foi essa, né? E que vocês adotaram esse mesmo critério para poder fazer a apuração. Bom, quanto à questão do enquadramento entre um anexo e outro, e a alíquota que vai, tem uma fórmula, está disponibilizada no material lá para vocês. Eu até vou encontrar o material aqui que eu não tinha... Eu não lembro de eu ter passado ele aqui. Aliás, eu passei na aula, né? Deixa eu achar aqui a informação. Porque eu montei o tutorial da planilha. Foi até quando a gente fez o negócio do plano de negócio. Gabi, tá dando para ver aí essa parte que eu compartilhei aqui? Não, acho que não, porque ele não está dando aqui. Agora acho que vai. Aqui embaixo. Ó. Deixei lá no finalzinho do material para vocês. Aqui, ó. Caramba, é coisa... Aqui, ó. Estimativa de impostos, né? Aí ele usa essa fórmula aqui para vocês poderem aplicar, que é a alíquota efetiva do imposto, onde vocês vão encontrar qual é o imposto que vai ser aplicado, tá? E aí tem um exemplo aqui, como a gente vai estar trabalhando esse cálculo, tá? Teoricamente, né, ele tem um fator, tem a alíquota e tem uma parcela a deduzir, e para vocês enquadrarem a empresa tem o tal do fator R, que é um outro elemento que vocês vão fazer, que é encontrar o pagamento de prolabore mais salário dos últimos 12 meses e fazer a divisão do valor aí, no caso, entre um e outro. Então, só para explicar, o cálculo é feito com base na razão entre a folha de salários ou a folha de pagamento dos últimos 12 meses, né? E a receita bruta total obtida também nos últimos 12 meses, no mesmo período. Então, é uma relação entre o que se gasta com o pessoal dividido pela receita bruta total, que é o que vocês encontram ali, vocês apuram ali no exercício. Se esse fator ali for maior do que 0,28, né, o imposto vai ser cobrado 28%, tá? Se der uma razão de 0,28 superior a 0,28, vocês enquadram a empresa de vocês no anexo 3 e aí vocês vão ver qual é a alíquota efetiva que vocês têm que pagar. Caso contrário, vocês entram no anexo 5. O que acontece de diferencial nisso aí? Os valores das alíquotas, justamente para isso foram criadas tabelas diferentes. Se as tabelas fossem iguais, não teria necessidade alguma de que elas fossem repetidas, tá? Então é importante a gente sinalizar isso, porque muita gente começou a fazer um trabalho utilizando o raciocínio da tabela do Simples lá atrás, como era feito antigamente. Pegava o valor total faturado bruto e naquela faixa de valores aplicava aquela alíquota. Pronto, acabou, né? E não é assim que acontece hoje em dia. A coisa mudou um pouquinho, então é bom vocês estarem atualizados com relação a essa informação. Então, eu peguei a informação mais fresca possível para vocês poderem estar fazendo a atualização. Qual é a grande vantagem do Simples, né? Para vocês poderem estar fazendo em relação a outros regimes tributários. O MEI é até o valor faturado máximo anual de R$ 81 mil, então é um outro processo que nada tem a ver, porque você recolhe um valor fixo de impostos, né, sobre o faturamento da empresa. É outro sistema de cálculo de tributação que é bem mais simplório, bem mais simples do que esse aí que vocês estão vendo, porque, logicamente, também o regime tributário é a ideia do conceito microempreendedor individual. E aí, nem sempre o camarada tem uma contabilidade para gerenciar isso para ele. Então, tem suas nuances nesse processo. Então, ele precisa ser uma coisa bem simplificada mesmo. Agora, por outro lado, a empresa que já tem um regime como esse, ela já trabalha com uma contabilidade, tem uma outra estrutura necessária e, consequentemente, os senhores precisam, pelo menos, entender o quanto vocês vão pagar de imposto sobre o valor para poder apurar. Quanto à parte de folha, né, aí vocês têm aí um cálculo, normalmente é sugerido que a gente trabalhe
que a folha aí é algo em torno de 100, 102% do valor total da despesa. Ou seja, a gente falou isso uma vez, né? E a folha é um elemento caro, folha de pagamento é um investimento muito alto, tá? Porque tem os encargos sociais que são incidentes do valor a ser pago. Então, um funcionário para você, normalmente ele custa o dobro do que você paga para ele em termos de valor sobre o salário bruto. Tá? Então, ele é muito caro. Por isso que, às vezes, o camarada ganha 1.000, mas, na verdade, o cara não ganha 1.000. O cara ganha bem, ganha o dobro. Né? A gente tem que gastar o dobro para poder manter esse funcionário na empresa. Então, a gente discutiu isso aí também. É importante que vocês ponderem sobre essas questões dentro da parte sobre a questão de encargo sobre folha, que vocês têm que apurar, e somar tudo isso. E aí, isso é uma sequência lógica. Né? Eu não preciso dizer a vocês, né, que o que vocês fizeram na parte financeira, existe uma sequência lógica, né, na condução dessa atividade. Então, é legal que vocês entendam, né, e percebam como que funciona essa dinâmica aí dentro do processo. E, automaticamente, implica que vocês vão encontrar aí os resultados. E, a partir desses resultados encontrados, entre todas as receitas, os cálculos de receitas possíveis apuradas, os investimentos iniciais, que, na verdade, nem entram na conta para a viabilidade econômica, né? Salvo para considerar o efeito de fluxo de caixa descontado, para a gente poder entender o que acontece aí. Ou, por exemplo, o efeito do payback, né? A gente só considera o fluxo de caixa, o investimento inicial, basicamente para esse efeito. Os outros elementos, basicamente, vai utilizar os recursos gerados em fluxo de caixa mesmo. Então, a partir daí, a gente começa a entender o que está acontecendo no nosso negócio, se ele é viável economicamente, se ele não é viável economicamente, se dá para aplicar, se não é aplicável. Ah, eu fiz esse negócio aqui, não deu certo, meu VPL deu negativo. Mas por que deu negativo? Porque provavelmente alguma coisa na sua precificação está errada, né? Ou você cobrou a menos, né? Você, teoricamente, recebe menos do que você gasta, né? Você se onera mais do que você recebe. Então, consequentemente, implica que você tem uma revisão. O indicador financeiro serve para você fazer essa análise. Então, e lógico, né? Um outro elemento importante que vocês tiveram que fazer ao longo do tempo na aula, nesses momentos, foi justamente sobre a maior acurácia dentro do processo de verificação desses números. Eu falei muito isso com vocês. Sejam realistas, né? Sobre o produto que vocês estão desenvolvendo, sejam o mais realista possível, porque não vai adiantar vocês fazerem um trabalho, na verdade, no qual vocês não vão conseguir criar um mundo fantasioso, simplesmente não vai ter aplicabilidade nenhuma dentro do mercado quando vocês forem atuar. Então, é importante que vocês pensem e reflitam sobre essa situação, porque senão vocês não vão conseguir. Se a ideia de vocês, o propósito de vocês é investir nesse projeto ao longo do tempo, automaticamente o que eu vou dizer a vocês é que se vocês não o fizerem, né, vocês vão ter um problema, né, com relação à viabilidade. Ninguém vai querer investir no teu projeto, né? Então, é importante que vocês façam e sejam coerentes com vocês mesmos na condução da atividade da pesquisa, para que, se vocês quiserem vender esse negócio e alguém quiser comprar, né, vocês ganhem dinheiro com isso. Seja uma fonte de renda. Quando a gente fala sobre essa figura do empreendedorismo, né, nesse momento que a gente está atravessando, não é fazer a coisa da balela, e sim trazer a coisa de uma realidade para que vocês possam falar, olha, se eu fizer isso aqui, talvez eu possa ganhar um dinheiro, né? Mas eu não quero fazer isso para ganhar dinheiro. Sei lá, mas olha, de repente alguém algum dia vai ter uma ideia mirabolante para poder fazer esse projeto de vocês realmente ser o projeto que vai ganhar, que vai gerar um dinheiro aí. Então, se vocês não fizerem, considerando que de repente há um potencial sobre isso, daqui a algum tempo vocês vão estar perdendo a chance de gastar. Jogaram, na verdade, um tempo elaborando um produto que poderia ser totalmente viável, né? E vocês simplesmente perderam esse processo aí. Então, é legal a gente ser o mais realista possível. Eu até vou aproveitar o gancho, né? José, desabilita teu microfone aí rapidinho.
Tem os Pois dois não, professor. Josés, né? Os dois Josés, né? Eu queria que aí, no caso, vocês falassem, quando a gente começou a conversar sobre o projeto, por que vocês estão fazendo esse projeto de negócio, esse plano de negócio de vocês dentro do produto que vocês, do serviço que vocês estão desenvolvendo? É para responder? Claro. Quando, sim, vou ser bem sincero. Como a gente tem que fazer, é um requisito para a gente, né, concluir o curso, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer em cima de um tema que eu gosto, que eu já trabalhava antes de começar a faculdade de administração. Logo assim que eu comecei, foi na transição que eu parei de trabalhar com cães. E aí, em cima, né, dos conceitos, de tudo mais que a gente estuda no curso, eu pensei em ser uma ideia que realmente fosse viável. Eu fiz um Canvas, aí fui jogando com o próprio Canvas mesmo, que ele vai te dando as direções antes de começar mesmo o plano de negócio. Aí teve a questão do orientador, batendo papo com a Gilmara e tal. Não, faz que deve ser legal. Aí, até com a experiência que eu já tenho desse mercado, assim, foi a minha experiência, eu não sei se isso computaria num plano de negócio, mas eu nem entrei muito nesse mérito da minha experiência que eu já tinha na área. Mas, assim, eu acho que, assim, porque quando a gente fez o financeiro, ele dá aquelas projeções de todos os meses como se você atingisse faturamento, mas a gente sabe que tem as variáveis externas e nunca vai ser o mesmo faturamento todo mês. Claro. Mas, assim, eu assim, já sei um pouco da realidade, tipo, natação canina. Pô, ninguém vai trazer o cachorro para nadar no inverno, então eu sei que aquele período de inverno eu vou ter uma sazonalidade, então, consequentemente, eu não vou ter. Então, aquela hora da natação, eu jogo no adestramento ou no exercício automatizado que, independe do tempo, ele pode funcionar e eu preencho a minha capacidade produtiva. Então, assim, eu acho que a minha ideia é viável, assim, tem até ideia de implementar, até porque eu tenho outros planos paralelos a isso também. Mas, assim, foi mais ou menos assim que surgiu essa questão do tema, né, em relação ao trabalho e tudo mais. E o José Felipe. Estou trazendo dois exemplos aqui, só para, de repente, a galera, né, refletir sobre o que a gente falou, né? Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem, tá, né? Agora estou. O meu é uma fábrica de massas, né, alimentícias, né? Eu tive essa ideia de fazer, primeiramente pela experiência que eu tive por trabalhar algum tempo nesse ramo, né? E com a intenção mesmo de quando eu terminar minha graduação, eu tentar investir nesse ramo, né? Uhum. Então, esse plano de negócio, para mim, serviu de grande aprendizado, que eu pude aperfeiçoar mais, né? Conhecer mais como está a área e poder ver todo o segmento, né? Das variações da massa fresca, da massa congelada, que é onde eu tive a ideia de focar mais na massa fresca, apesar do consumo dela ser menor do que as outras, né? Uhum. Então, mas eu sei que devido, como o José falou, o exemplo da sazonalidade, né? Eu tentei também criar estratégias dentro do meu plano para eu tentar identificar, criar formas para poder suprir na falta da demanda o meu faturamento, entendeu? É claro, acho que isso é super útil, né? A gente poder considerar isso aí como elemento. Então, gente, e qual era quando a gente discutiu isso, não foi só o José, tá? Estou dizendo que os dois Josés mais para trás, outras pessoas. Quando a gente falou sobre a questão do projeto, era importante que a gente tivesse que isso fosse, de repente, em algum momento aplicável à vida de vocês. Então, acho que isso é legal a gente considerar esse elemento como realmente um projeto, uma parte estratégica dentro do negócio. Tá? Então, não desconsiderar isso e, logicamente, porque esse projeto pode servir para a vida de vocês. A Caíne também tem esse projeto, a Gabi também tem esse mesmo conceito, tem essa mesma ideia, Marcos também tem essa mesma Professor. ideia. Fala, Gabi. Então, eu
eu tinha uma perspectiva de plano de negócios muito diferente de quando começou e como foi, né, o decorrer. Por quê? Porque, assim, quando eu comecei a elaborar o meu plano de negócios, eu lancei esses produtos que são os e-books para poder agregar valor e eu lucrar com as vendas. Só que quando eu fui fazendo, eu vi que realmente, assim, de acordo com as variáveis do mercado e tudo mais, eu vi que seria um cenário muito positivo, né? É um produto que tudo aponta que está em alta. Enfim, eu fui fazendo os cálculos, só que em determinados momentos eu fui orientada a equilibrar a TIR, entendeu? Porque a TIR realmente estava muito alta. Então eu tive que inserir gastos altíssimos e fazer investimentos que talvez eu não faria se fosse verdadeiramente necessário para poder esse número ser equilibrado, entendeu? Então, assim, eu acho assim, se o plano de negócios a gente, né, é um artefato para a gente utilizar depois de formado, eu não sei. Eu acho que talvez ele deveria retratar mais a realidade, entende? Do que de fato a gente colocou no trabalho. Não que ele seja verdadeiro, claro. Tem alguns dados que são, mas outros talvez eu tive que botar mais gastos para equilibrar a TIR, investimento inicial, entende? Foi nesse sentido que O que acontece fiquei um também pouco assim. é porque, nesse caso do indicador econômico, o Make Money, eu acho que ele peca um pouquinho nisso. Talvez se a gente tivesse, talvez, ferramentado dentro dessa ideia que a gente fez aqui do indicador econômico, né, Sim, essa planilha talvez ela tivesse sido mais realista por conta dessa questão. Então, assim, é mais por essa situação mesmo que eu percebi essa situação, porque o sistema realmente, de repente, ele impulsiona muito uns números ali que, de repente, talvez dê sim, um chamariz para esse aspecto. O que não inviabiliza. O problema é a gente chegar num número muito gritante. Agora, o que realmente sim, a gente tem que considerar também é que talvez também, Gabi, em algum momento, mesmo que você tenha trabalhado de uma forma coerente, razoável dentro da organização dos seus investimentos, e aí a gente até entende de maneira até bem reduzida, dada a característica do seu negócio, por exemplo, aham, talvez esses levantamentos, as outras informações referentes especialmente à questão de ganhos e a figura potencial de ganhos dentro do projeto, talvez ela tenha sido, de repente, até supervalorizada. Então, talvez, em algum momento, o modelo de precificação ou o formato de estabelecimento do preço, por exemplo, como, de repente, um markup correto nesse aspecto, permitiria que talvez pudesse ser feito um ajuste mais adequado. Então, assim, eu sim, não sei se, como a gente os preços foram sendo cadastrados pelo sistema, de repente não se avaliou utilizar um complemento de informação externo para poder ver se, de repente, utilizando uma técnica de precificação, como o markup, por exemplo, que a gente falou disso em algum momento, ela pudesse não ter ficado, de repente, não ter ficado, talvez, gerar uma discrepância muito grande. Então, pode acontecer. O elemento em si do que você está vendo é o que você vai ver de uma forma geral no mercado. Então, assim, se você falar assim, mas aí qual é a viabilidade econômica do meu projeto? A viabilidade econômica do seu projeto todo mundo vai entender exatamente o mesmo contexto que você está desenvolvendo. Tá? É claro que talvez, volto a dizer, o que, de repente, algumas variáveis, de repente, necessitam ou necessitariam ser revisadas em algum ponto, talvez especialmente no tocante à questão da precificação, que aí automaticamente sim, poderia jogar para baixo o valor, haver uma redução do seu faturamento e, consequentemente, uma adequação à sua realidade, em termos de VPL e TIR, no caso, e até o payback, de repente, se delongaria mais. Né? Porque o sistema, eu particularmente, eu vi esse detalhe em alguns projetos, né, que eu fui passar, aliás, nos projetos que eu vi, esse VPL ele ficou muito gritante para muitos, para alguns não, mas para a grande maioria ficou. Houve uma discrepância, às vezes, muito grande nesse VPL. Eu não digo na TIR, especialmente. Eu não digo nem no aham, sentido do período ali, daquele acumulado que ele coloca ali ao longo do tempo, né? Na TIR propriamente aham, dita, apurada,
de acordo com os números que vocês lançaram no sistema. Então, talvez, em algum momento, a gente tenha que pegar e fazer uma revisão mais cuidadosa, de repente, nisso. Mas, como é aquela história, eu acho que também o trabalho vai passar por uma banca, pessoas vão ver, de repente, isso, e, de repente, batendo o olho, em algum momento, acabam... Para isso serve a banca também, para você expor a sua ideia e trazer a sua ideia de uma forma que as pessoas também possam compreender, e, de repente, a pessoa olha e fala assim, poxa, houve esse problema aqui, eu detectei isso aqui, que, de repente, nem eu, nem o orientador, e nem você percebeu. Entendeu? Você fala, poxa, é verdade, vou pegar lá e vou para a correção. Porque a banca, na verdade, ela não é para poder, não é só, ela não é o carrasco do processo, né? Ela tem o ponto legal, que é justamente a questão de que ela é tem um caráter formativo, né? Então, acho que a gente tem que validar isso. Mas o seu esforço não vai ser invalidado. Quando você, de repente, saltar para o lado para a execução propriamente dita, né, do seu projeto, Sim. Talvez você você obviamente vai rodar, né? Você vai conseguir, de repente, visualizar isso de uma maneira prática, né? Então, essa falha que de repente surgiu aqui agora, que agora você me falou, poxa, eu vi, né? molda-se com o tempo. Então, assim, o elemento essencial e base, a informação técnica necessária para, você tem. O que te resta, o que te falta, na verdade, é justamente só agora fazer um refinamento disso aí dentro da ideia. Então, acho que é o que pode acontecer nesse sentido, né? Tá certo? Bom, tá certo. Mas, assim, também daqui a algum tempo a gente vai acabar tendo que ajustar esse processo aí, né? E aí talvez a gente já consiga fazer falha. Boa noite. Boa noite. Aqui só uma dúvida, porque minha internet vai acabar e eu tô bem preocupada quanto a essa dúvida. Você vai falar alguma coisa a respeito da apresentação? Sim, senhora. Tá. Eu tô com a referente como apresentar o financeiro. É referente como apresentar o financeiro, basicamente, Leia, o que você tem de informações lá do financeiro, que se a estrutura do projeto de vocês, aproveitando já que você vai estar falando, mas depois eu vou entrar nesse mérito, mas já que você está perguntando, e a grande maioria está aqui mesmo, o que você tem lá são as informações de ordem técnica. O que você vai ter que juntar todas as informações que são relevantes. O que você vai ter de projeção de investimento inicial, o que você tem de receita, o que você vai ter de despesa e, basicamente, as informações de indicadores. Mas aí eu tenho muita tabela que eu coloquei no meu negócio. Vamos tentar sintetizar isso de forma que vocês possam estar explicando como vocês compuseram, ou como vocês compuseram, ou como vocês estão compondo para fins de apresentação. Então, eu acho que a informação financeira e a viabilidade, por exemplo, o TIR VPL eu já falei aqui para você. A característica básica VPL é um produto que seja superior ou igual a 1, maior ou igual que 1, indica viabilidade. TIR superior à sua TMA, ela é viável. TIR inferior à sua viabilidade, à sua TMA, ela não é viável. Teria que ser revisto essa questão da situação do seu projeto. O seu payback é o tempo que você tem de retorno de investimento. Então, considerando que você investiu inicialmente e o tempo que você demorou para retornar, para ter de retorno em termos dos seus fluxos de caixa, quanto tempo isso acontece? Então, são elementos que, na verdade, isso aí vocês já viram lá em outras disciplinas, que não comigo, que te permitam você fazer. Até porque você fez o trabalho também, um elemento explicativo dentro das suas tabelas. A cada tabela que você desenvolveu, você fez uma explicação, correto? Correto, mas a minha dúvida é a questão, por exemplo, vamos imaginar um fluxo de caixa, onde aparece vários valores. Eu tenho que citar esse valor, ou eu vou falar assim, meu fluxo de caixa foi no valor de 260 mil. Ou eu tenho que falar 56 mil, 80 mil, 90 mil, finalizando 266 mil, entendeu? Eu não sei se eu descrevo cada valor ou se eu falo o valor total. A pergunta que eu faço para você, o que você fizer de maneira sintética, que você conseguir apresentar e que fique coerente ao que você desenha, tá tranquilo. Entendeu? Lógico. Mas e a questão do tempo? Eu não... Tô preocupada porque, tipo assim, existe uma questão de tempo, a apresentação do TCC.
eu não lembro como que os alunos apresentaram o período passado, né? Porque já tem muito tempo, eu não lembro. Aí, se eu ficar falando valor, é tipo assim, é uma regra eu falar valor por valor, ou é uma regra eu falar só o total? Ou se eu falar valor por valor, não vai dar tempo, vai ultrapassar a quantidade de tempo que eu tenho para apresentar. Entendeu? É isso que eu não estou entendendo. É, porque é a minha dúvida também, né? A tabela do fluxo de caixa e o demonstrativo de resultado é uma tabela enorme que tem vários cálculos, né? Eu entendi o que a Léa disse. No caso, a gente precisa descrever. Olha só, a apresentação da tabela no resultado, no gráfico, o que o DRE demonstra para vocês? O que vocês têm de projeção de receitas e chega lá no final o lucro líquido. Que vocês têm. Correto? Então, o que vocês têm dentro do trabalho de vocês para vocês poderem estar fazendo essa questão. Então, por exemplo, eu tenho que colocar aquela apresentação numérica toda. Se o resultado DRE de vocês, se vocês entenderem que cabe e que vocês tenham que se organizar, porque isso é uma questão de organização, é isso que eu vou falar depois, no segundo momento com vocês. A apresentação não é para vocês sentarem. Primeiro, vocês têm que estudar o trabalho. Segundo, vocês têm que montar uma apresentação de acordo com a coerência de que vocês consigam demonstrar o resultado de vocês. É importante ser visto dentro do negócio, do projeto. Então, assim, você senta dentro da sua parte financeira e você fala assim, olha, isso aqui é importante que eu faça. Então, isso aqui é importante que a banca veja. Né? Qual o conceito que eu elaborei? Isso eu não tenho uma regra básica para isso. Isso é uma questão de um pouco de criatividade e um pouco de lógica. Né? Então, assim, o que é importante eu estruturar em termos de apresentação? Olha, quando eu fiz o processo, a gente elaborou, partindo nesse conceito, eu coloquei minhas informações iniciais do meu projeto consistem no levantamento de investimentos, onde eu encontrei de recursos materiais isso aqui, de capital de giro, encontrei isso aqui, eu encontrei um total sobre isso aqui, faturei a projeção de faturamento, como é que eu considerei e como é que eu apurei o meu custo do meu produto, do meu serviço. O custo do meu produto foi considerado, apurei dessa forma aqui. Então, para eu chegar no valor unitário desse produto, eu cheguei nesse conceito. Usei isso, isso e isso. Depois, a partir disso, eu tenho uma projeção de ganhos em cima disso. Mês a mês, qual é a minha estimativa de vendas ou de prestação de serviço desse item? A partir daí, eu estabeleci o meu fluxo de quê? De caixa. Você colocou uma meta mensal de vendas para X unidades e me gerou esse fluxo de caixa. A partir dessa geração do fluxo de caixa, eu estimei, logicamente, que isso seria uma métrica em termos de meta, por exemplo, e eu coloquei ali que eu vou faturar X mil reais mês, que vai me totalizar isso tanto. Daí a gente considera que a gente tem para poder manter essa equipe, a gente tem uma equipe para poder manter esse serviço. Então, considerando a minha receita bruta que eu encontrei, menos as minhas despesas que eu tenho com pessoal, com equipamento, com despesas fixas, custos variáveis, eu vou ter como resultado final apresentado no demonstrativo de resultado esse número aqui. Então, isso aqui, todos os dados que eu coletei estão sintetizados dentro desse demonstrativo. O demonstrativo aponta que a empresa tem um lucro líquido de X. E aí a gente vai, a partir desse momento, a gente parte para verificar a viabilidade econômica desse projeto. Quando a gente analisa os números, as informações numéricas em termos de viabilidade, eu encontro uma TIR de tanto, considerei que eu obter uma taxa de retorno, né, viável para o meu negócio em torno de 30%. Um exemplo, a minha TIR deu 100. Né? Então, teoricamente, analisando a TIR e a sua taxa mínima de atratividade, você encontrou um elemento que é viável economicamente. Seu VPL deu positivo, mais um elemento que corrobora com essa ideia. Então, automaticamente, você entende que o VPL é positivo. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês, logicamente de maneira rápida, né, é uma coisa que vocês têm que sentar e falar, olha, eu tenho que estudar esse projeto agora para poder fazer. É a minha parte, minha responsabilidade agora é eu quebrar a cabeça de como que eu vou fazer essa apresentação. Em tese, o que eu falei aqui resume exatamente o que vocês falariam dentro do projeto de vocês na parte financeira. Ah, tá, entendi. Outra coisa, professor, eu acho não, né? Tenho até certeza que não é do seu
da sua alçada, né? Sobre a questão das bancas, você sabe, assim, de alguma coisa, só por um acaso, porque eu acho que a gente está meio perdido quanto a isso. Falei sobre isso no início da gravação da aula. Mas quando a gente der um break, vou dar um break agora de 15 minutinhos, aí a gente retorna. Mas a professora Margarete está vendo essa agenda para poder estar fechando isso aí e em breve agora deve estar passando essas informações para vocês. Tá? Então vocês já vão estar, creio eu, que ela já deva estar sinalizando isso aí muito em breve para vocês com relação a isso. Ela ficou de conversar comigo, inclusive, até o final dessa semana, creio que amanhã ou sábado ela deva estar falando comigo sobre essa questão e a gente deva estar conseguindo